A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 2, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui em nosso canal, seja das lições bíblicas comentadas e também o áudio do livro de apoio. Nós estamos postando aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a você que é inscrito em nosso canal, a você que sempre está deixando aí o seu comentário, que o Senhor possa alcançar a sua casa, a sua família, com toda a sorte de bênção. Nesta oportunidade, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos estudar este tema tão importante, o propósito dos dons espirituais. Antes de estudar cada um dos dons, nós precisamos entender o propósito deles. O texto áureo nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Verdade prática. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 11, capítulo 13, versículo 1 ao 2. Vamos entrar na introdução que nos diz: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais, concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Meus irmãos, nós estudamos na lição passada o tema "E deu dons aos homens", conforme Efésios capítulo 4, versículo 8. Nós entendemos que existe os dons espirituais, os dons de serviço e os dons ministeriais. Na verdade, todos são dons espirituais, mas estão divididos dessa forma: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. E existe também os dons naturais que Deus dá a todas as pessoas. Então há uma diferença muito grande entre dons naturais e dons espirituais. Os dons espirituais Deus só concede aos cristãos, aquele que já tem o Espírito Santo de Deus. Agora, os dons naturais, Deus ele dá a todas as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem inteligência musical, que tem um dom de cantar, de tocar qualquer tipo de instrumento, uma pessoa que tem o dom, a sabedoria linguística, ela fala muito bem, ela escreve muito bem, uma pessoa que tem sabedoria na coordenação motora, como um atleta de alto nível. Então há essa diferença. E nesta lição de número 2, nós vamos aprender muito acerca do propósito dos dons espirituais. Não basta apenas ter, como a igreja de Corinto. Nós temos que saber qual é o propósito. Temos que saber como usar. É por isso que você vê no meio pentecostal tanta loucura, tanta heresia. Não é verdade? É porque a maioria não sabem o propósito. Mas nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, vamos aprender nesta oportunidade a finalidade dos dons. O tópico de número 1 nos diz: os dons não são para elitizar o crente. Número 1. A igreja coríntia
Conhecer muito bem a comunidade, por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi o que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. É exatamente isso o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7. Veja o que o apóstolo São Paulo disse: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que os irmãos eram abundantes nos dons. Todos eles tinham dons, sim, mas eles não sabiam como usar. Nós sabemos que existem pessoas que não têm o dom, mas sabem como usar. Então há essa diferença. Nós temos que ter esse equilíbrio. Não podemos ser como a igreja de Corinto, que tem todos os dons, mas não sabe usar. E não podemos ser também como aqueles cristãos que não têm um dom e sabem usar. Nós temos que ter os dons espirituais e também devemos saber como usar, como aplicar. Não é verdade, meus irmãos? E nós vamos aprender muito nesta lição. Então, a igreja de Corinto, ela é uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Mas aqui, no número 2, vai dizer que ela era uma igreja carnal. Sim, meus irmãos. Veja o capítulo 3 e o versículo 1, 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo falando à igreja de Corinto, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, meus irmãos, a igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era uma igreja carnal. O comentarista desta lição, que é o amado pastor Elinaldo Renovato, ele diz: uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada espiritual, e sim carnal. Os dons espirituais não são símbolo de santidade. Os dons espirituais não quer dizer que aquela igreja está salva. Nós temos que ter os dons espirituais e temos que buscar a cada dia a santidade, a espiritualidade. Coisa que faltava ali, meus irmãos, naquela igreja. Era uma igreja que havia inveja entre os irmãos, contenda, dissensões. Então, quando você vê uma pessoa que tem dons espirituais, não vá logo pensando que ela é espiritual. Não vá logo pensando que ela já está com a sua salvação garantida, só porque ela tem os dons espirituais. Se Jesus voltasse aqui nesses dias, a maioria daqueles irmãos ia ficar. Você me diz, mas eles tinham os dons, mas eles estavam em pecado. Porque a Bíblia diz que o carnal não herdará o reino dos céus. Aquele que comete contenda, dissensões, não pode herdar o reino do céu. Então, meus irmãos, o dom não salva. Amém? O dom salva quem ouve, mas não salva quem tem. Se você tem o dom, busque a cada dia a santificação. Número 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente
que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Então, meus irmãos, nós aprendemos muito com essa igreja. O dom não é sinal de superioridade espiritual. Não é porque o irmão tem um dom que ele é superior aos demais. Sim, meus irmãos, o dom não elitiza, amém? O crente não faz ele ser superior aos demais. Pelo contrário, quem tem um dom deve servir aos demais, deve ser servo dos demais que não têm. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, na verdade, os dons fazem a gente ser mais servo, servir mais. Mas o que me chama a atenção aqui neste número 3, meus irmãos, é que o dom, ele não é garantia de salvação. Mateus capítulo 7, versículo 22 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dom de profecia. Em teu nome não expulsamos demônios? Dons de poder. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dom de cura, dom de operação de maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui nós podemos ver pessoas com dons espirituais fazendo a obra de Deus, mas naquele grande dia não vai entrar no reino dos céus, porque eles praticam iniquidade. É como a igreja de Corinto, uma igreja que estava em plena dissensões, contenda, inveja. Então, meus irmãos, o dom, nós temos que tomar muito cuidado, não é verdade, concernente a isso, porque não é garantia de salvação para ninguém. Tópico de número 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Número 1. Edificando a si mesmo. Qual é o dom que edifica a si mesmo, meus irmãos? Existe na Bíblia Sagrada um dom que edifica a si mesmo. Qual será ele? Vamos ver agora na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua estranha. A língua estranha é um dom. A Bíblia fala da variedade de línguas como um dom. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, o dom de falar em línguas estranhas é o único dom em que você edifica a si mesmo. Porque em mistério você fala com Deus. Se não há intérprete, quando você está falando em línguas estranhas, Deus entende. Às vezes você está orando ali no seu aposento e você está orando com tanta intensidade e você só consegue falar em línguas estranhas. O Espírito de Deus interpreta aquilo com gemidos inexprimíveis. E aquelas palavras que são interpretadas pelo Espírito Santo de Deus chega diante do Pai. Então, automaticamente, Deus vai enviar a resposta, o refrigério, e nós vamos ser edificados. Então, é o único dom que edifica-se a si mesmo. É por isso que é importante o cristão falar em línguas estranhas. É importante você usar esse dom. Porque às vezes você está ali na igreja, ou quem sabe na sua casa, está aflito, está angustiado, está triste. De repente você começa a usar esse dom e você é edificado. Aleluia! É um dom maravilhoso. E o número 2, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas.
Não podemos ser egoístas. Não podemos usar apenas este dom, o dom de falar em línguas estranhas. Porque quando você está falando em línguas estranhas, você está edificando a si próprio. A não ser que haja alguém que tenha o dom de interpretação de língua, e essa língua falada é interpretada e a igreja é edificada. Mas quando você, no aposento da sua casa, quando você está ali em oração, em oculto, e você começa a falar em línguas, você edifica-se a si mesmo. E o comentarista aqui diz que parece que a igreja de Corinto não estava preocupado com o irmão. Porque o dom que eu tenho não é para mim, é para você. E o dom que você tem não é para você, é para mim. Eu uso o meu dom para edificar você. E você usa o seu dom para me edificar. É assim que tem que ser. É por isso que Paulo vai escrever uma carta destinada a esta igreja. O capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios trata acerca deste assunto, dos dons, como usar. Amém, meus irmãos? Nós não devemos ser egoístas. Devemos usar os nossos dons para edificar a vida dos irmãos. Número 3, edificando até o não crente. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edifica a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o dom de línguas estranhas, ele edifica o crente. Quando há interpretação de língua, ele edifica a igreja. E quando há a profecia ou a palavra pregada, com o dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, ela edifica o não crente. Sim, edifica o não crente. É por isso que entre o dom de profecia e o dom de falar em línguas, Paulo dá ênfase ao dom de profecia. Paulo, ele coloca o dom de profecia superior ao dom de línguas. Por quê? Porque o dom de profecias vai edificar toda a igreja. Ele vai edificar até o não crente. Porque quando o não crente está visitando ali, ele pode receber uma profecia e ele pode ser edificado. Como eu já vi acontecer várias vezes. Um não crente visitando a igreja, recebeu ali aquela profecia e ele saiu edificado. Agora, se a pessoa apenas falasse em línguas estranhas, aquele não crente não iria ser edificado. E um dos propósitos dos dons espirituais é a edificação. Vamos aqui, meus irmãos, para o tópico 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Número 1. Os dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que no capítulo 12 de 1 Coríntios, existem 3 listas falando acerca dos dons espirituais. Nós usamos aquela lista que fala de 9, que é uma lista mais completa. Outra fala de 8 e outra fala de 7 dons. Mas não é apenas no capítulo 12 de 1 Coríntios que Paulo está falando dos dons. No capítulo 13 também e no capítulo 14 ele fala dos dons. Então, nós acreditamos, que o capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor. Mas ali está falando de dons. Que os dons sem o amor não adianta de nada. Que os dons sem amor é como um corpo sem alma.
Então, meus irmãos, nós precisamos de amor. O amor é essencial para os dons espirituais. Imagine um pregador sem amor. Ele vai pregar por dinheiro. Ele vai pregar por fama. Ele vai querer aparecer. E é perigoso até ele pregar uma mensagem para matar alguém. Porque ele não tem amor. Você vê por aí muitos cantores que têm o dom da música, mas não tem amor, né? Porque ele só quer ganhar dinheiro, fama, sucesso, não é verdade? Não quer saber de edificar a igreja, não quer saber de ganhar almas, porque em show gospel ninguém se converte. Então a gente percebe que as pessoas estão tendo muito dom e pouco amor. E Paulo está dizendo no capítulo 13 de 1 Coríntios que o dom sem o amor não é de nada, não adianta, não vale nada. Nós precisamos ter o amor, meus irmãos. Sendo assim, não vamos ser egoístas. Sendo assim, não vamos ser soberbos. E além do amor, outra coisa imprescindível é a humildade. Você ter um dom e ser humilde. Você chega ali em determinada igreja, é você que vai pregar. Você chega numa humildade tão grande que as pessoas nem acreditam que você é o pregador, mas quando você pega no microfone, Deus te usa. É lindo demais. Agora é muito triste quando você vê um pregador soberbo que chega na igreja e vai pregar, não sai com nada. Não é verdade? Então devemos ter amor, humildade, tudo isso na hora de usar os dons espirituais. Número 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9, nos diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Meus irmãos, então a igreja é o edifício de Deus. Aqueles que têm os dons espirituais são os sábios arquitetos do corpo de Cristo. É muito bonito quando você vê um arquiteto que faz aquele projeto para aquela casa e quando termina aquela construção, é uma construção bela, uma construção maravilhosa. Assim é o cristão que tem um dom espiritual. Ele é um sábio arquiteto do corpo de Cristo, pelo qual ele vai dar modelo, forma para a igreja que é o edifício de Deus. E a igreja é um edifício de Deus que está em fase de aperfeiçoamento, de construção. Então, o cristão que tem um dom espiritual é como aquela pessoa que colocou o andaime ao lado do prédio. E ele vai dando forma. Ele vai rebocando as paredes, depois ele vai pintando, até que aquele edifício se torne um templo. E o Espírito Santo faz morada nele. Aleluia! É para isso que servem os dons. É para essa finalidade. É para que haja união entre os irmãos. É para que haja edificação, consolação. É para que Cristo venha ser glorificado. Ei, os dons espirituais não é para ser usado para ganhar dinheiro. Os dons espirituais não é para ser usado apenas para ganhar fama. Não, é para glorificar a Cristo. É para edificar a igreja. É para que haja união. Aleluia! E o número 3 diz: os dispenseiros dos dons. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, nos diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado,
por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós somos então dispenseiros dos dons. Sim. Olha o que o comentarista diz. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Sim, os dispenseiros dos dons, eles devem trazer alimento espiritual para o povo. Assim como um dispenseiro que tinha a chave da dispensa, a confiança do patrão para pegar o alimento dali e colocar na sua mesa e alimentá-lo, assim são os dispenseiros dos dons. Nós devemos alimentar o povo com alimento espiritual, com a palavra de Deus. É assim que devemos fazer, é assim que devemos agir, pois somos dispenseiros dos dons, somos sábios arquitetos do corpo de Cristo. Somos aqueles que estamos edificando algo. Amém, meus irmãos? Então devemos usar o dom com esta finalidade. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês de forma tremenda e especial. Se você gostou desta videoaula, deixa aí o seu like, compartilhe nos grupos, se inscreva também em nosso canal. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma lição em nome de Jesus.